a prestação de serviços à comunidade, também chamada de PSC, prestação de serviços à comunidade, é uma pena restritiva de direitos. Ela não é uma pena principal originária, ela substitui a pena privativa de liberdade. Então, como qualquer outra pena restritiva de direitos, como a interdição temporária de direitos, a pena de prestação pecuniária, essa pena ela decorre de uma condenação a uma pena privativa de liberdade, então tem uma sentença condenatória condenando a uma pena privativa de liberdade e nessa sentença o juiz substitui por uma pena restritiva de direitos, ou talvez por duas penas restritivas de direito. E é importante destacar que o artigo 46 do Código Penal tem a regulamentação, a principal regulamentação dessa pena restritiva de direitos. Lá na Lei de Execução Penal também temos algumas menções, como por exemplo que o início dessa pena ocorre com o efetivo comparecimento. O apenado é intimado para trabalhar, ele comparece no local e quando ele comparece naquele primeiro dia, você tem o início da pena restritiva de direitos consistente em PSC. Mas o artigo 46 do Código Penal fala muito. Ele diz que a prestação de serviços à comunidade ou a entidades públicas é aplicável às condenações superiores a 6 meses de privação de liberdade. Então, a pena restritiva de direitos consistente em prestação de serviços à comunidade, essa regra é só para a PSC, ela só pode ser aplicada em caso de condenação superior a 6 meses de privação de liberdade. Significa o seguinte: se condenado a 1 mês, não cabe a pena de PSC. Se condenado a 2 meses, também não cabe a pena de prestação de serviços à comunidade. Se condenado a 4, 5 meses e 29 dias ou até 6 meses, não cabe a pena de prestação de serviços à comunidade. Porque essa pena só cabe para condenações acima de 6 meses. É importante saber esse número, é importante que é superior e não igual e nem inferior, porque se você vai fazer prova objetiva de concurso, do exame da OAB, você tem que saber isso. É o tipo de coisa que cai bastante. Eles cobram para saber quando ocorre a substituição, aquele prazo para o total da pena para fazer a substituição, eles cobram quando cabe essa medida. Então aqui já sabemos, a pena de prestação de serviços à comunidade, segundo o artigo 46 caput, só cabe quando a condenação é superior a 6 meses de privação de liberdade, ou seja, 6 meses e 1 dia, 6 meses e meio, 7, 8, 10 meses, 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, enfim. Então, nesses casos, cabe a pena de prestação de serviços à comunidade. E aqui também uma coisa muito importante, esse critério não é individual. Se o indivíduo foi condenado, por exemplo, a uma pena de 2 meses e a uma pena de 5 meses, na mesma sentença, imaginem agora, tem uma sentença, o juiz condenou a uma pena de 2 meses por um crime e uma pena de 5 meses por outro crime. Individualmente não caberia, se ele fosse condenado só a 2 meses, não caberia a PSC. Teria que aplicar outra medida, a prestação pecuniária, por exemplo. E se ele fosse condenado somente a 5 meses, também não caberia a PSC, porque tem que ser superior a 6 meses. Teria que aplicar, cabe a restritiva, mas não cabe essa espécie de restritiva. Então seria uma outra espécie de pena restritiva de direitos. Agora, se ele foi condenado na mesma sentença a uma pena de 2 meses mais uma pena de 5 meses, o total dá 7 meses e, portanto, pena superior a
6 meses e cabe a prestação de serviços à comunidade.